Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que prazer, que satisfação estarmos juntos em mais um programa, o seu programa Fonte de Fé, em que nós temos a oportunidade de juntos crescermos no conhecimento da Palavra de Deus, fortalecendo a nossa fé em Cristo Jesus, partindo do estudo, da reflexão da Palavra do Senhor. E em nome do nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, queremos agradecer a participação de vocês, todos que têm entrado em contato com a programação da Rede Brasil, agradecendo por todos os programas que têm sido de bênção para todos nós. E para nós é um prazer ter a sua participação interagindo em todos os programas da Rede Brasil de Comunicação, que tem sido um canal de Deus em nossas vidas. E nesta oportunidade estaremos convidando você para estarmos a partir do que está em 1 de João, capítulo 5, o versículo de número 4, lendo este texto, estaremos meditando sobre triunfando através da fé. Isto mesmo, triunfando através da fé. Leiamos este texto da palavra de Deus. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus. Palavras do apóstolo João, nesta primeira epístola, direcionada a um grupo de irmãos que naturalmente estavam enfrentando problemas, adversidades, estas adversidades as mais variadas. Os irmãos sabem que o apóstolo João teve de Deus o privilégio de pertencer ao colégio apostólico e dentre os 12, sendo um daqueles que era mais próximo ou mais perto do Senhor Jesus. E em razão desta proximidade, o apóstolo João teve privilégio de contemplar, de vivenciar situações gerais em que os demais discípulos puderam também experimentar, como também questões pontuais. Sobretudo, foi alguém poderosamente usado por Deus para defender a natureza de Cristo, as suas obras, e o que de fato Jesus é e representa para o cristianismo, principalmente em seus dias, visto que o apóstolo João foi um homem também usado por Deus quanto ao pastoreio de igreja, visto que foi um personagem importantíssimo que cooperou principalmente na cidade de Éfeso, como diz a tradição cristã. E exatamente nesta cidade nós encontramos a história nos mostrando, tanto a história bíblica como a história eclesiástica, de que a igreja que estava em Éfeso foi fortemente bombardeada em razão de um grupo que tinha como principal finalidade distorcer a fé cristã. Exatamente isto. Esse grupo que a princípio tinha uma aparência cristã, mas que havia trazido para a sua vivência, para aquilo que eles tinham como artigo de fé, questões filosóficas, envolvida com percepções pagãs, trazendo uma roupagem cristã com o propósito de disseminar dúvidas dentro da igreja. Esse grupo, posteriormente, passou a ser denominado ou conhecido como os gnósticos, que, ora, não acreditavam na natureza humana de Cristo, já que, como eles defendiam princípios filosóficos gregos, na compreensão deles, jamais era compreensível um Deus perfeito humanizar-se, vivendo entre os homens, semelhante aos homens, ou seja, eles não compreendiam de que o Deus Todo-Poderoso, acreditado e pregado pelos cristãos, poderia se humanizar, uma vez que eles entendiam que a matéria é essencialmente maligna e jamais o Deus eterno habitaria num corpo humano que eles entendiam como sendo maligno. Por essa razão, se você voltar no início da epístola, no capítulo 1, lendo a partir do versículo 1, você vai perceber que o apóstolo João, de forma apologética, ele já inicia mostrando e contradizendo esta percepção equivocada. Veja aí, 1 de João, capítulo 1, versículo 1 em diante, nós encontramos o apóstolo assim se expressando. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, veja o que ele está dizendo, e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna,
que estava com o Pai, e a nós, ou nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E ele finaliza nesta perícope, neste texto: estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Então veja que ele inicia a epístola, reafirmando, ora, a humanidade de Cristo e também a sua divindade, mostrando de que são duas colunas principais da doutrina cristã. É o propósito do apóstolo João. E quando nós seguimos a leitura desta epístola, ele destaca, entre outras coisas, a importância de se nutrir a fé nesta verdade, na pessoa de Cristo, como homem 100%, que veio para morrer em nosso lugar, e Deus 100%, nos dando todos os privilégios, e como consequência da justificação de Cristo, nós podemos desfrutar da comunhão com o Senhor. Por isso que Jesus precisava ser 100% homem, 100% Deus, para saciar as duas necessidades: morrer no lugar do ser humano, que era o que deveria morrer, ou seja, que ser condenado à danação eterna, e ele morre no lugar do ser humano. E como Deus, 100% Deus, ele sacia a justiça divina do Pai Celestial, a quem esta dívida deveria ser paga. E ele, por isso que Paulo diz que é o único mediador entre Deus e os homens. E esta fé, o apóstolo João vai dizer, é o segredo para se vencer as dificuldades. De modo que ele reafirma da necessidade da fé em Cristo Jesus. E quando nós falamos de fé, esta palavra também é uma daquelas que é denominada de palavra polissêmica. Ela possui mais de um significado dependendo do contexto em que ela aparece. Ela traz a ideia de fidelidade, ela traz a ideia de lealdade, ela traz a ideia de crença, de conjunto de doutrinas, um artigo de fé, uma predisposição para acreditar, uma atitude resoluta em se esperar, em se crer. Tudo isso pode ser entendida ou entendido como sendo a definição de fé. Tanto a expressão no Antigo Testamento, emunar, como a expressão do Novo Testamento, pistis, que é traduzido na língua portuguesa para a palavra fé. Traz a ideia de confiança, de crer, de confiar. Devido à sua importância, a palavra fé, ela ocorre mais de 200 vezes no Novo Testamento. O escritor aos Hebreus, a propósito, e você há de lembrar o que está em Hebreus 11, versículo de número 6, a respeito da sua necessidade, ele diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Isso está em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6. Isto está apontando para a necessidade da fé, para a sua devida importância. Em primeiro lugar, sobre a importância da fé ainda, podemos dizer de que ela é necessária para a realização de milagres. Eu vou repetir, a fé é importante para que o milagre aconteça. Quando nós analisamos em Mateus capítulo 13, versículo de número 58, quando Jesus estava na cidade onde ele havia crescido, na cidade de Nazaré, onde ele operou, claro, algumas operações extraordinárias e que precisava, ou seja, que ele desejava operar coisas ainda mais extraordinárias, na cidade onde ele havia crescido, havia pessoas que haviam resistido essa capacidade, essa possibilidade. Você vai encontrar dizendo que ali ele não fez muitas maravilhas. Veja que ele fez algumas, mas não fez muitas, como desejava, porque havia incredulidade por parte dos que ali residiam. Muito provavelmente pelo fato de ter convivido com Jesus durante o tempo expressivo de sua vida. Veja que ele inicia o seu ministério aos 30 anos. E em razão de ter crescido naquela cidade, talvez quem convivesse com ele, a quem ouviu ele fazer algumas declarações, ao ler o texto, quando ele leu em Lucas 4, lá na sinagoga em Nazaré, dizer como pode, como disse, não é?
este não é filho de José, o carpinteiro? Não é filho de Maria? Seus irmãos não habitam entre nós? Como dizer-lhe estas coisas? Veja que havia uma indisposição em acreditar, desconsiderando o fato dele poder realizar milagres ainda maiores, porque tinham convivido com Jesus. Veja que lhes faltou a fé e, em razão disso, ele não pôde, se é que eu posso usar essa expressão, não poder, não porque ele não tinha capacidade, mas porque a Bíblia nos ensina de que tem coisas que Deus só faz em resposta à nossa fé. Não havendo fé, naturalmente, não há os milagres que Deus tem interesse de realizar. Quando nós analisamos Mateus capítulo 9, versículo 27 ao 29, nós vamos encontrar o relato bíblico que menciona 2 cegos que, partindo, diz o texto, Jesus, seguiram 2 cegos, clamando e dizendo, chegou à casa, e quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes, credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Veja que algo impressionante. Perceba que Jesus faz uma pergunta aos 2 cegos que tinham dado demonstração de que acreditavam, porque com a debilidade física que tinha, acompanhar Jesus até chegar em sua casa, ou seja, até chegar à casa onde ele havia de passar um tempo, isso nada mais é do que demonstração de que Jesus podia fazer. Mas veja a ênfase que Jesus dá. Nenhuma pergunta feita pelo Senhor é porque ele não sabe a resposta, é porque ele quer produzir reflexão, é porque ele quer trazer à tona uma verdade para que fique fixa, para produzir uma percepção maior a respeito do assunto. Quando ele diz aos cegos, vocês creem? Ora, ele está trazendo ênfase para que todos percebessem a necessidade de crer. Para que nós hoje, em pleno século XXI, ao olhar para esta passagem, entendamos a importância de nutrir em nosso coração a esperança viva de que ele pode fazer o milagre. E eles disseram, cremos, Senhor. E Jesus enfatiza no final do texto, dizendo, seja-vos feito de acordo, segundo, proporcionalmente à fé que vocês têm. Veja a importância. É por isso que o diabo luta ferrenhamente com o propósito de arrefecer. Perceba que o diabo luta ferrenhamente, exatamente, para tirar do coração das pessoas o desejo de ouvir a mensagem da palavra de Deus, porque ele sabe que ao ouvir a mensagem da palavra, isso vai trazer dificuldades para que a pessoa creia, para que a pessoa nutra no seu coração o desejo de acreditar no milagre, na transformação. É por isso que ele luta ferrenhamente para que a palavra não seja transmitida. Mas a palavra de Deus está chegando mais uma vez ao seu coração através da Rede Brasil de Comunicação, lhe fazendo entender da necessidade de crer, de confiar, crer contra a perspectiva, contra a circunstância, contra a sua própria percepção, ainda que aos seus olhos seja impossível. A fé nos permite contemplar além do visível. Quando lemos em Mateus, ou seja, Marcos capítulo 9, versículo 23, está escrito, e Jesus disse-lhe, o pai do jovem lunático, que estava numa luta, numa guerra para continuar crendo, para continuar confiando, e Jesus disse para ele, porque se você voltar à leitura desta passagem, ele vai dizer a Jesus, se tu podes, faz alguma coisa pelo meu filho, porque ele quis comparar, lembrando o contexto, a impossibilidade dos discípulos, porque Jesus estava no monte, o que é chamado de o Monte da Transfiguração, com 3 de seus discípulos, e os que estavam no rodapé, no sopé do monte, tinham recebido a incumbência de tentar fazer alguma coisa, visto que o filho deste homem estava perturbado por espíritos malignos também. Eles não puderam. Quando Jesus regressou e se deparou com aquela circunstância e com o testemunho daquele homem, perguntando há quanto tempo fazia que o jovem estava naquela condição, o homem disse, faz muito tempo, desde a sua meninice. Mas se tu podes fazer alguma coisa, Jesus disse, não, um momentinho, não é se eu posso, é se você crer. E aí encontramos o que está em Marcos 9, 23. Jesus dizendo a ele, se tu podes crer, veja, se tu podes crer, não é se eu posso fazer, porque ele pode fazer o que ele quer fazer.
ele tem a capacidade de fazer o que ele quiser, contanto que não contrarie a sua vontade, os seus princípios e a sua natureza. Mas observe que Jesus mostra a necessidade daquele homem crer, daquele homem confiar, dizendo: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E o homem responde: eu creio, Senhor. Ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus opera um milagre de transformação, de libertação na vida do seu filho. Percebe a importância de crer, de confiar, da fé, para triunfar em meio às dificuldades, para que o milagre seja evidente? Nós encontramos a Bíblia nos ensinando de que a fé é importante para que o milagre ocorra. Segundo, a fé é importante, é essencial, tem como necessidade para a salvação. Quando lemos o texto de Efésios, capítulo de número 1, observe aí na sua Bíblia, já que estamos meditando na palavra de Deus, Efésios, capítulo 1, versículo de número 13, Paulo diz àqueles cristãos em Éfeso, relembrando o processo que eles passaram, ou os passos sucessivos, para que eles pudessem estar servindo ao Senhor. Está escrito em Efésios 1:13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Veja que Paulo enfatiza de que quando eles ouviram a palavra, o que foi que eles fizeram? Creram. E porque creram, eles tiveram o privilégio de desfrutar da salvação. Passaram a ser selados com o Espírito Santo da promessa, o que significa dizer que o Espírito passou a habitar dentro deles, sendo o penhor, o selo, a garantia de que eles agora pertencem por direito, não só de criação, mas por redenção, à pessoa bendita do Senhor Jesus. Dentro dessa mesma epístola, capítulo 2, versículo de número 8, nós encontramos Paulo também reafirmando: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Veja que Paulo traz a ênfase da importância da fé. Para ser salvo, precisa crer. E quando digo crer, veja que isso está falando da resposta humana em relação à ação divina. Não é que o homem se salve, ele só recebe a salvação. E para recebê-la, com todos os benefícios que a salvação proporciona, é preciso crer. E eu preciso abrir aqui um parêntese para lhe lembrar de que Jesus quer que todos sejam salvos. Ele não tem predileção por A em detrimento de B. Ele não quer que uns sejam salvos e outros não. Ele não predestinou um para ir para o céu e outro para ir para o inferno. Isso não tem fundamentação bíblica. Paulo vai dizer que o Senhor quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade, e todos é todos mesmo. Em João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia, está escrito que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus dá a condição igual para todos. Ora, se o pecado atinge a todos e todos estão destituídos da glória de Deus, como entender que a salvação só é destinada para alguns? Como entender que a salvação é apenas proposta para alguns em detrimento de outros? Isso não se harmoniza com o caráter divino, isso não se harmoniza com a essência de Deus, que dá direito igual para todos. Em João capítulo 1, você vai encontrar João escrevendo, dizendo que o Senhor veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Isso fala da rejeição, o homem rejeitando a Cristo. Mas no mesmo texto seguinte, ele vai dizer assim: mas aos que receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então perceba que há direitos iguais quanto à possibilidade de todos serem salvos. Aí a pergunta é: por que uns são e outros não? Porque Deus decidiu arbitrariamente, soberanamente, isso não se harmoniza. Ele é soberano, ele é poderoso, mas em sua soberania ele estabeleceu que na sua ação inicial, vindo em busca do homem, o homem recebe pela fé em Cristo Jesus.
De modo que se alguém está se perdendo, não é porque Deus queira, é porque a pessoa não quer receber a salvação. Isso é interessante ser destacado porque já tive a experiência e talvez você já tenha ouvido e nós entendemos quando alguém fala dessa forma. Estou orando para Jesus salvar o meu parente, Jesus salvar o meu filho, um amigo, um parente próximo ou distante. É o nosso dever orar para que o Senhor continue com as suas mãos estendidas, dando livramento e oportunidades para que esta pessoa possa tomar a sua decisão. Mas entendamos que Jesus não pode, o Senhor não pode salvar arbitrariamente, porque eu já tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que com lágrimas nos olhos chegou para mim e disse assim: por que Jesus não quer salvar o meu marido? E eu disse a ela, ou perguntei a ela, Jesus não quer salvar seu marido? Como assim? Não, mas porque eu estou orando por ele há mais de 10 anos. Ele ainda não se converteu. Eu disse, talvez aqui a senhora não esteja se expressando corretamente. Mas o correto seria a senhora entender que Jesus quer salvá-lo, mas ele só pode salvar, só pode trazer libertação e transformação se seu esposo quiser. Porque ele não pode violar o direito de escolher. E se ele ainda não recebeu a Cristo, não foi porque Cristo não quis salvá-lo, mas porque ele ainda não se colocou à disposição para confiar de todo o coração. Quando a gente entende isto, a gente passa a orar corretamente e a entender o caráter de Cristo, de que tem condição, capacidade e desejo de salvar a todos. Mas, como em tudo, Deus nos deu o direito de escolher positivamente ou negativamente. Nós já fizemos a nossa decisão, você já fez a sua, mas há aqueles que ainda precisam igualmente fazer. E nós estaremos orando também para que o Senhor ajude e, como nós fizemos, outros também assim possam fazer. Mas para concluirmos, a Bíblia diz que a fé é importante para a justificação. Está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Veja que a nossa justificação é resultado da nossa fé. Como decorrente da salvação, nós temos o direito da justificação. E quando eu digo direito, não é porque nós merecemos, é porque recebemos o direito advindo da pessoa de Cristo. Por causa da sua justiça, nós fomos declarados justos. Veja que coisa, no tribunal de Deus, Deus, por meio de Cristo, nos justificou, porque Ele recebeu a culpa em nosso lugar. Ele foi sentenciado por nós, em nosso lugar. E quando nós cremos, recebemos a justificação. Em 1 de João, capítulo 5, versículo 1, diz que o novo nascimento é decorrente dessa fé também em Cristo Jesus. Está escrito, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, veja João reafirmando a natureza humana e divina de Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Veja que João enfatiza a necessidade e a importância de se crer para desfrutar do novo nascimento, para nascer do alto. Não é por vontade da carne, mas pela ação do Espírito Santo, nos gerando de novo, nos dando a nova natureza, nos dando a condição de vivermos em comunhão com o Senhor. E, por fim, é o texto que nós lemos, 1 de João, capítulo 5, versículo 4, ele diz que essa fé em Deus é importante, esta fé em Cristo Jesus, para que nós vençamos o mundo. Ele diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E não é a fé na fé, é a fé em Deus, é a fé em Cristo Jesus. E quando nós cremos, somos munidos de força, de capacidade, de poder para vencer as pressões mundanas. E entenda mundo aqui no sentido igual como João já tinha falado no capítulo 2, no que diz respeito a tudo aquilo que está contra Deus e a serviço de Satanás. São os meios, os pensamentos, tudo aquilo que converge com o propósito de conduzir o homem para distante de Deus. Isto é considerado na Bíblia como a natureza mundana, como o mundo propriamente dito. Mas quando nós fundamentamos a nossa fé em Deus, em Cristo Jesus, nós somos vitoriosos, vencemos as pressões
internas e também as pressões externas. De modo que se alguém está sendo vencido, levado e arrastado pelas pressões deste mundo, não é porque está faltando interesse em Deus em ajudá-lo, é porque alguém está negligenciando a sua fé em Cristo. Mas pela palavra, como dissemos, a nossa fé ela é reafirmada, ela é fortalecida. Por isso que Paulo diz também aos Romanos, capítulo 15, versículo de número 4, que tudo que está escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela consolação das Escrituras a nossa esperança seja fortalecida. Finalizo lhe lembrando da necessidade de continuarmos crendo, depositando a nossa fé em Cristo Jesus, através da sua palavra, para que triunfemos em meio às lutas e às adversidades desta vida. Curvemos nesse momento a nossa cabeça e estaremos entrando no trono da graça, adentrando as mansões celestiais de forma espiritual, no trono de Deus, porque Deus está no céu e pela fé em Cristo nós temos livre acesso a entrar no santuário divino, cujas portas já estão abertas por meio do sacrifício do nosso Senhor e Salvador, o nosso Deus, nosso Jesus. Façamos isto agora. Querido Deus, Pai amado, te louvamos pela Tua palavra, pela Tua graça, pela exortação bíblica, da necessidade de crermos, de confiarmos em Ti, de sermos leais, convictos, cheios de convicção, de esperança na Tua natureza, no Teu poder, naquilo que Tu és e que podes fazer na vida dos homens. Continua ajudando, fortalecendo, para que possamos continuar desfrutando dos milagres, das ações extraordinárias que Tu tens, ó Deus, agendado para a vida de cada um dos Teus filhos. Sobretudo, desfrutar do maior milagre que é a salvação, perdão dos pecados, o nome escrito no livro da vida e termos a comunhão contigo. Antes vivíamos como inimigos, mas agora em Cristo Jesus podemos ser amigos, pertencentes à Tua família e, sobretudo, sermos Teus filhos. Continua abençoando a cada um dos Teus servos. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos agradecer, em nome do pastor da igreja, a sua participação e a sua audiência e lhe convidar até o próximo programa Fonte de Fé. Não saia daí, continue sendo abençoado pela programação da Rede Brasil de Comunicação. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito continue sobre cada um de nós, agora e para sempre. Amém.